Galera, antes da gente zoar a Big Mom nesse vídeo, eu queria dizer pra vocês que eu finalmente ativei a opção de Seja Membro aqui do canal, galera. E por que demorou todo esse tempo? Porque, pra quem é inscrito já há alguns anos, sabe que o canal ele passou por vários altos e baixos. E eu sentia que, antes de pensar em ativar essa opção de Seja Membro, eu precisava colocar o canal no eixo. Eu precisava fazer o dever de casa e entregar um conteúdo interessante. Então eu sinto que desde o começo do ano eu tenho feito esse dever de casa, o canal tem crescido muito desde o começo do ano, eu tenho trazido outras obras aqui para o canal, então tem funcionado muito bem, o canal tem tido um resultado muito bom, então eu senti que seria a hora de sim ativar a opção de Seja Membro para quem se interessar em ter uma interação um pouco maior comigo, participar de votação para definir os temas, definir perguntas também para vídeo de perguntas e respostas. Tudo isso, quem quiser dar uma olhadinha no botão de Seja Membro, e caso você goste, eu acho que vai ser muito maneiro. Agora vamos lá, galera, que o papo hoje é zoar a Big Mom. Mas antes de zoar a Big Mom, vamos falar na função desse capítulo, porque a função dele inteiro, ele só aconteceu para aquela página final da reunião do Chapéu de Palha, porque se vocês repararem, eu não sei se vocês tiveram essa impressão também enquanto lia o capítulo, mas eu não sentia que aquela última página iria acontecer, porque eu via um personagem, via outro personagem, vários núcleos acontecendo, mas só no final que os personagens eles se uniram realmente, eles estavam quase que juntos ali, eu falei, caraca, foi muito maneiro que os personagens quase que aleatoriamente caíam lá no mesmo cenário dos outros e no fim eles, todo mundo, pá, tipo, tamo todo mundo aqui, tipo assim, vamos todo mundo fazer a pose, sabe? Eu gostei muito, foi realmente uma preparação pra batalha final muito interessante, aquela última página foi muito maneira mesmo. Agora, o bom também desse capítulo foi que ele deu destaque para os personagens secundários do bando. Já digo logo que, infelizmente, a gente não teve um destaque tão grande pro Usopp e pra Nami, e pro Chopper também, né? Mas, pelo menos, pro Franky. O Franky foi o cara que com certeza dominou esse capítulo, já que no capítulo passado ele chegou atropelando a Big Mom, não acabou por aí. Ele ainda continuou. Cara, primeiro ele não tendo medo nenhum da Big Mom. A Nami falou, quê? Mas ela é um Yonkou, a gente tem que sair daqui, a gente tem que correr. Ela é o quê, meu amigo? Aqui é o bando dos reis piratas, meu irmão. Se liga que o Radical Bean aqui, engole essa porra aqui. Aquela parte foi muito maneira. Infelizmente, ele não direcionou esse golpe pra Big Mom, direcionou pra um dos Numbers. Ok, ele deu aquele ataque nos Numbers, mas na hora que ele mirou na Big Mom, a Big Mom ela ficou com um cagaço. Ela já pegou já um homezinho dela assim, ó, já tava já colocando na frente pra receber o golpe por ela. Eu já fico pensando assim, meu amigo, se ela deu aquela regadinha, se ela deu aquela trancada pra um laserzinho, imagina o que o Kizaru não faria com ela. Galera, porque se vocês repararem, esse laser, ele até o momento atravessou qualquer superfície, então é realmente um questionamento interessante se o laser do Kizaru, por mais simples que seja, faria um dano também na Big Mom. E eu acredito que faria. Talvez não um dano absoluto, talvez não um dano absurdo de realmente atravessar ela por inteira, transformar ela numa peneira, mas explodir na cara dela pelo menos e causar uns danos leves, pelo menos eu acho que faria. E outra coisa que eu queria falar sobre esse golpe é sobre a existência dele, né? Algo que eu provavelmente já teorizei em algum vídeo muito antigo aqui no canal, mas provavelmente a informação se perdeu, mas vale a pena retomar isso aqui, né? Essa ideia, porque é muito esquisito e é muito curioso que o poder do Kizaru esteja tanto nos pacifistas, e agora como o Franky ele teve acesso ao material do Vegapunk, ele também tenha copiado aquilo e traduzido aquilo também para o corpo dele. E é muito curioso como o Vegapunk ele poderia ter feito isso. E uma hipótese na verdade que eu acredito muito que possa ser verídica, é que o Vegapunk ele tenha usado algum tipo de dial. Assim como a gente tinha, por exemplo, o Reject Dial ou Impact Dial, que eles absorviam lá na Ilha do Céu, vocês estão lembrados, né? Que eles absorviam impactos e eles conseguiam devolver esses impactos se essas conchas ou se existirem outras conchas melhoradas desse tipo que também absorvessem poderes de Akuma no Mi e assim conseguissem servir como uma fonte de armazenamento infinito, por exemplo. Se, por exemplo, uma concha melhorada dessa servisse como um arsenal de laser infinito que não descarregasse nunca, seria muito útil. E eu acho que seria uma sacada muito boa se o Oda ele colocasse isso na obra, porque aproveitaria algo que já existe na obra e seria algo melhorado. Não seria algo completamente tirado da bunda, uma tecnologia super aleatória que o Vegapunk ele consegue fazer isso. Não. Já pegaria a regra do que já existe no mundo de One Piece e simplesmente melhoraria ela. E outra informação interessante desse capítulo foi que os Numbers eles são ex-prisioneiros de Punk Hazard, que passaram pelo processo de gigantificação e foram considerados uma falha.
E com isso, o governo mundial vendeu para o bando do Kaido. No caso, acho que o interesse partiu do próprio Kaido de comprar essas pessoas, né, esses prisioneiros. E isso é muito curioso, porque então, pelo visto, é uma via de mão dupla, já que a gente viu a CP0 também em Wano comprando armas diretamente do Orochi, coisa que antes eles faziam pelo intermédio do Doflamingo. Então é curioso essa via de mão dupla, né? É sempre um ajudando o outro ali. Mas é muito bom que eles tenham inserido esse assunto no arco de Punk Hazard, e eu espero muito que ele seja mais aprofundado, que esse assunto ele se expanda também, ele também chegue no próprio Kaido. Porque esse é o grande questionamento, né? Se o próprio Kaido ele também foi submetido a esse processo de gigantificação dentro do governo. Aqueles chifres eles não podem ter saído do nada. Os chifres eles não simplesmente crescem na cabeça das pessoas assim aleatoriamente, a não ser que o chifre seja origem de outra circunstância, aí tudo bem, o chifre ele vai crescer realmente do nada, mas eu não acredito que esse seja o caso. E depois a Big Mom ainda tenta atacar o Franky, e eis que chega o Jinbe dando um ippon nela de costas. Eu nem sei se isso é considerado um ippon, mas ele pega ela de costas e usa. O pessoal já vem com as desculpas, né? O pessoal já... Eu sei que aquela cena faz sentido. Que ele usou o peso dela própria contra ela própria, e assim jogou o corpo dela pra trás, e com isso virou uma bola de neve que ela foi rolando até lá embaixo. Mas porra, meu amigo, olha essa cena! Olha essa cena. Vocês olham pra essa cena e falam, cara, existe algum respeito? Existe algum respeito? Você pensa assim, como essa mulher ainda tá com o título de Yonkou ainda? Tipo, cara, é inconcebível um negócio desse. Meses atrás, quiçá até mais de um ano atrás, eu fiz um vídeo falando sobre o Evil, possível filho do Barba Branca, teorizando sobre a fruta dele possivelmente tendo a fruta do besouro rola bosta. Vocês estão ligados nesse animal, que é mais conhecido como o animal mais forte do mundo. Eu não tô zoando. É proporcionalmente o animal mais forte do mundo em relação ao tamanho de cada animal, né, no planeta Terra. Eu até cheguei a cogitar que se caso ele fosse em Wano, ele poderia resolver essa questão, né, da Big Mom, já que ela tá sempre tá muito deslocada nesse arco de Wano, já que o foco principal é o próprio Kaido. Então, se fosse para ter mais alguma influência externa dentro de Wano, nessa guerra de Wano, se o próprio Evil aparecesse em Wano, porque a gente não sabe ainda quando ele vai aparecer de fato, mas caso fosse em Wano a aparição dele de fato, ele poderia usar a sua fruta do besouro rola bosta e rolar a Big Mom pra fora de Wano. Eu não pensei que ela de fato fosse ser rolada feito bosta, que não fosse pelo Evil, mas sim pela própria Robin. Caraca, maluco do céu. Vocês acham sinceramente que essa mulher vence a Almirante? Vocês acham sinceramente? Eu fico pensando assim, cara, bota a Big Mom e o Fujitora lutando. Como eu vi lá no grupo do Face, uma ótima frase. Se a gente visse essa luta, quem sairia perdendo é o leitor. Porque a Big Mom é o Fujitora dos Yonkou. Sacanagem, o Fujitora ainda vai ter o momento dele. Que sai o ano. Depois o Luffy ele fala pro Zoro que quer ir até o Kaido. E o Zoro fala em seguida que quer ir com ele. Quando eu vi aquilo, que o Zoro quer ir pra frente, quer ir também lutar com o Kaido, eu já fiquei... Meu Deus do céu, vocês sabem o que isso significa. Vocês já sabem o que isso significa se isso acontecesse. Mas infelizmente não foi dessa vez. O Oda só tá segurando. Mas quando não der mais pra segurar, meu amigo... Sanjin Sekai! Bem no chifre. Infelizmente o Queen interferiu dessa vez e ele morde os dois. E nenhum dos dois sofre um dano relevante. Bom, são dentes. Dentes furam e cortam também. Era pra fazer algum dano, não? Enfim, ele simplesmente segura os caras e arremessa. Ok, é tipo o tubarão de Punk Hazard, sabe? Que abocanhou o Zoro e também não deu em nada. E o King aparece. E aquele desenho do King, mas parece mais um borrão preto, porque tu mal vê a cara dele. Com certeza na versão oficial a gente vai poder ver muito mais detalhe dele. Mas ele aparece com uns minions randoms subordinados a ele. Eu fiquei... Como assim? Tem um pessoal da Ilha do Céu aí? Das Ilhas do Céu? Mas parece que não. Parece que não, porque o Sanji no final do capítulo ele cogita que aqueles seriam usuários de Akuma no Mi voadoras. Ele cogita isso. Aliás, já adiantando, meu amigo. Já adiantando, ele já fica... O Sanji já vai direto pra cima deles. Já vai direto pra cima deles, já, tipo, detonando os randoms primeiro. Não sei se são frutas realmente... ou se os caras são de alguma Ilha do Céu, fica aí o questionamento. E falando no Sanji, ele levanta depois de ter levado o golpe do King, e ele mesmo afirma que
o traje é muito resistente mesmo, né? Ele aparenta estar com danos leves, não tem influenciado em nada demais, né? Apesar de ter ali uma mancha, alguma coisa de sangue assim, não foi nada de muito grave. Agora, eu não sei se ele tomou o golpe até o fim, aquela bicada até o fim, ou ele conseguiu sair da frente, mas mesmo assim ele ainda caiu no chão. Ele ainda foi arremessado no chão porque ele estava em alta velocidade. Fica aí outro questionamento também. E finalmente o bando reunido. Aquela página, principalmente com o imediato do lado direito do capitão, porque o imediato sempre vai estar do lado direito do capitão, no caso o Jinbe, todos sabemos disso, aquela página não tem o que falar. Foi muito boa e o Luffy dizendo para abrirem caminho para ele porque ele vai para cima do Kaido e o resto é para proteger ele. E no quadrinho final o King e o Queen lá, eu fiquei... cara, eu só consegui imaginar a mesma cena da Ilha dos Tritões quando o Luffy tava lá, simplesmente indo pra frente e o Zoro e o Sanji protegeram o Luffy de ser atacado por dois subordinados do Rod Jones. Eu imaginei a mesma cena. Agora fica o questionamento ali, se o Sanji ele vai pra cima do King e o Zoro vai pra cima do Queen, porque o King ele aparentemente ainda tá sem a espada dele e o Queen ele tem a espada dele ainda. Então fica o questionamento se o Zoro ele vai lutar de espadinha contra o Queen e o Sanji ele vai ter uma luta voadora contra o King. Olha aí, olha o hype reverso aí. Mas mesmo que isso aconteça, eu acredito que vai ser momentâneo. Quando o Marco chegar, meu amigo, ele só vai falar assim, ó, Sanji, sai que você não dá conta não. E ele vai pra cima do King e aí sim vai ter esse X1 final. Tem ainda maluco que acredita que... Não, tipo, com certeza vai ser Zoro versus King e Sanji versus Queen. Ou que seja o contrário também. Os caras, depois do Marco aparecer em Wano, os caras nem vendo, eles conseguem crer. Se você é um deles, cara, aceita a realidade. Se acontecer alguma troca de golpes, vai ser coisa mínima. Coisa momentânea, pelo amor de Deus. O Marco está em Wano. Ele vai lutar com o King. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não se esqueçam de conferir o Seja Membro aqui do canal. Se inscrever no canal se você não conhece para acompanhar os próximos vídeos de One Piece e ativar também o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Tchau.